Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. Vou chamar a Lauriene aqui para a gente iniciar a nossa live de hoje. Pronto, enviei o convite aqui. Oi, Ei, Lau, boa Malu. noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo Como tá, bem, meu bom tudo nome? certo. Pessoal, se vocês Seguindo. estiverem vendo e ouvindo bem, tanto eu quanto a Lauriene, dê um sinalzinho pra gente aí, aperta o Isso, coraçãozinho, acena com a mãozinha pra gente ver que tá ok aqui nossos áudios e nossa câmera. isso mesmo. O som tá bom pra você, Malu? Tá ótimo, tô te ouvindo perfeitamente. Que joia, que bom ver seu rostinho. Igualmente, que A saudade gente de já você. começa com coisa boa. Olha, tá vendo as coisas boas que aparecem, né? Com inovação. A gente tá Exatamente. longe, mas olha o quanto estamos pertinho aqui, A podendo oportunidade está fazer essa perto. troca. Exato, numa troca tão rica, né, Lau? Delícia, Muito Malu. legal. O pessoal tá chegando. Ei, Sejam, Roberta. sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Lau, para a gente começar, acho importante falar um pouquinho da escolha do tema, né? Foi um tema que, pelo menos lá no meu Instagram, teve uma repercussão, muita gente compartilhou, convidou outras pessoas. Falar sobre É. perda, naturalmente, já evoca um aspecto afetivo e emocional nas pessoas, né? Uhum. Acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso para começar. O que você acha? Vamos lá. Então, esse tema, e a gente que é da psicologia fala muito disso, que a gente acaba escolhendo trabalhar e escolhendo estar mais próximo do que nos toca, do que a gente gosta, mas de alguma forma aquele fazer nos toca, né? E esse tema é um tema muito próximo do meu fazer, até porque eu comecei a trabalhar na psicologia hospitalar logo que eu formei. E diariamente, no convívio com meus pacientes, no convívio com as pessoas que são internadas na terapia intensiva e os seus familiares, e também com a equipe, a gente é convidado a repensar a vida e a ressignificar a vida a partir tanto da história do outro, quanto o que a história do outro nos move. Então eu falo que eu sou muito grata porque eu ganho sacudidas da vida diariamente com as vivências que a gente tem. E eu achei muito interessante, Malu, que quando a gente começou a divulgar o tema, muitas pessoas foram falando assim, nossa, um tema super importante, super atual. Que importante a gente falar disso, que tema atual. E é interessante a gente pensar, né? A gente está falando do tema de perdas e ressignificação da vida. Por que que falar de perdas é um tema atual? Então, o quanto que isso está fragilizado e o quanto que mais do que nunca a gente tem sido tocado por esse tema, né, Malu? Uhum. Por essa vivência que a gente está agora. Porque perda, Uhum. gente, a gente teve sempre. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, né? O tempo todo, todos os dias. É. Mas a gente está mais fragilizado e mais É, vulnerável e tomando sim. mais consciência, o que eu acho que é bom também. Uhum, uhum. Eu acho que um aspecto que a gente pode até lembrar um pouquinho do Heidegger aqui, né, quando ele fala das experiências urgentes, né, é preciso Exatamente. a gente tá próximo de algo para dar essa sacudida mesmo, para a gente lembrar que isso está presente e É. está mais próximo do que a gente imagina, em aspectos diferentes e em manifestações diferentes, né? Uhum, isso mesmo. Ô Malu, eu queria para a gente, enquanto o pessoal vai terminando de chegar, para a gente começar a falar desse tema, um autor que é muito querido para nós, que eu sei que é para você também, para a gente começar uma reflexão sobre esse tema de perdas, de Uhum. ressignificação da vida, desse momento que a gente está vivendo, é, momento enquanto palavra, que eu acho que quando a gente fala em perdas, a gente precisa lembrar também, e da forma como a gente vai trazer hoje, que cada perda que a gente tem é um momento que ficou para trás. Então, eu queria que a gente Uhum. começasse um pouquinho com uma proposta de reflexão que o Rubem Alves, nosso querido Rubem Alves, traz para nós. Maravilhoso, Rubem Alves. Então, vamos lá. É do livro, gente, que eu super aconselho, O Médico,
É um livro mais antiguinho que ele fala sobre esse processo. É tanto o processo de adoecimento quanto o processo de saúde mental. O que é a saúde mental? Então, tem um trechinho do livro que ele fala assim, vou ler para vocês rapidamente. Poético sempre. Bonito o crepúsculo, não? Veja as cores, como são lindas e efêmeras. Não se repetirão jamais. E não há forma de segurá-las. É inútil tirar uma foto. A foto será sempre a memória de algo que deixou de ser. E essa tristeza que a beleza dá? Talvez porque você seja como o crepúsculo. É preciso viver o instante. Não é possível colocar a vida numa caderneta de poupança. O que é que você está esperando? Como se a vida já não tivesse começado? E como se a vida não estivesse constantemente recomeçando? Como se você estivesse à espera de algum evento que vai marcar o início real da sua vida. Se formar, se casar, criar os filhos, se separar, descobrir o verdadeiro amor, ficar rico, se aposentar. Como se os seus instantes presentes fossem provisórios, preparatórios. Mas eles são a única coisa que existe. Acorde, ressuscite. E Nossa. viva Rubem Alves, né? Até arrepio. Duas, fiquei toda arrepiada. Maravilhoso. Deixei anotado aqui no comentário para o pessoal ver, lembrar o nome do livro. Ah, joia. Que lindo, hein, Lau? E é com essa reflexão dele, né, Manu, da importância da gente pensar e ressignificar a nossa vida, a importância da nossa vida, né? E como isso está presente no aqui e agora, né? A gente não precisa esperar eventos e momentos para que isso aconteça. Ah, quando eu fizer isso, quando eu atingir tal objetivo, quando acontecer tal coisa, eu vou pensar em fazer isso. Não, né? O momento é o agora. Da gente começar a pensar nessas possibilidades. E aí, quando você fala em possibilidades, eu fico pensando também até na possibilidade da gente ampliar quando a gente fala desse tema de perdas. Eu vou até pedir para o pessoal, para a gente interagir aqui, quando vocês viram o tema, ou quando vocês escutam falar de perdas, alguma palestra, alguma coisa que tem como tema perdas, só escreve para mim, ou sinaliza de alguma forma, quem associou perdas à morte. Só para a gente ter uma noção. Excelente. Aí. Dá um sinalzinho aí para gente, quando vocês viram o tema, se vocês associaram de alguma forma esse tema à morte. De ver o nome do tema e já achar que automaticamente vamos falar sobre morte. Isso. Aí o pessoal já está manifestando. Um monte de mãozinha. Gente. De luto também. Bacana. É bem isso, gente. E a gente quis, e foi uma conversa que a gente teve, né, Malu? Quando a gente estava pensando, e quando eu propus o tema, discutindo junto com a equipe do NEPFé, que não era só sobre morte, mas o que são perdas? E, gente, se a gente pensa num conceito ampliado de perdas, perda é, como a gente falou aqui no início e como o Rubem Alves trouxe, é cada instante que ficou para trás. E como, usando de outra palavra que você trouxe aí, Malu, e que é muito rica para nós do existencialismo, que são as possibilidades, como que as perdas na nossa vida, se são olhadas, ressignificadas, e se são vistas de uma forma como oportunidades, podem nos levar ao crescimento. Vamos pensar. Estou lembrando aqui que quando eu comecei a formação, e aí eu comecei a caminhar por fazer essa trilha aí da psicologia da saúde e me apaixonar por esses temas, eu ganhei de presente do meu pai, que foi sempre um companheiro incentivador, um livro chamado Perdas Necessárias. Vocês devem conhecer. Não é um livro teórico, não é um livro não é uma psicóloga, uma jornalista, mas estudiosa de temas da psicologia. E a autora desse livro, ela traz justamente o quanto que é necessário a gente fazer as pazes com as nossas perdas, porque são elas que nos fazem crescer. Então, se a gente pensar na primeira perda que a gente tem, é a do lugar quentinho
e seguro e confortável do útero da nossa mãe. A perda né? já começa no nascimento, né, Lau? No nascimento, no rompimento, do lançar-se ao Exato. mundo, né? Como a gente fala muito. Então, para ter todo o crescimento e tudo de lindo que a vida nos traz, a gente vai ter que abandonar esse quentinho dali. E eu costumo brincar que não é à toa que o bebê chora tanto. É como se ele já tivesse mesmo sofrendo daquela perda inicial. E daí para frente, gente, é para sempre. A gente vai crescendo, ganhando e perdendo. Vai ganhando e vai perdendo. E aí, o desenvolvimento, para desenvolver, a gente precisa deixar algo para trás. Para que algo novo surja, algo tem que ficar para trás. E aí, a criança, o bebê vai, desde o desmame, tendo que aprender a inserção de novos alimentos, a saída dessa mãe, e aí nós estamos colocando mãe enquanto a figura materna, né? Independente de quem seja essa figura, a saída dessa pessoa, daquela relação simbiótica com o bebê, que a todo sinal de necessidade ou de desconforto, ele tinha alguém para atendê-lo, e que aí para ele crescer, ele vai precisar também ter um distanciamento dessa figura, para que ele possa crescer e possa aprender e desenvolver. E isso não é sem sofrimento, não. Tanto que o bebê não chora, o bebê berra, ele grita, né? Então, gente, não tem jeito de não ser sofrido. A gente já percebe isso desde então. E assim é para tudo. Então, ele aprende a engatinhar, para ele andar. E processo. Então, acho que 2 aprendizados, que são desde quando a gente nasce. Para a gente ganhar, para a gente aprender, vai passar pelo processo da dor, né, do sofrimento, em níveis diferenciados, porque isso também tem a ver com o contexto, com a forma como isso acontece, com a rede de apoio que a gente tem, né, nessa vivência do crescimento. E, além do sofrimento, o que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com esse crescimento? Né? Quem é que vem junto? A experiência que vem. A gente não pode deixar uma coisa anular a outra, né? Quando o bebê está engatinhando, ele está perdendo o colo. Mas ele está ganhando mais autonomia também. Ele está ganhando espaço de expressão, de expressividade, de exploração, né? Então, a perda está presente? Sim. Mas as conquistas também estão. É uma somatória, né? Não é uma substituição, ou isso ou aquilo. Isso, exatamente. É um i, né? Até porque, com o que a gente ganha, a gente soma o que a gente teve. A experiência que a gente já teve, ela não é anulada. O bebê só aprende a andar porque antes disso ele teve todo um amadurecimento de músculo, evolutivo, né? Digamos assim, para que deu a ele condições do andar. E aí a gente está falando da criança, e isso vale para as nossas experiências todas. Voltei lá na criança só para entender que as perdas começam quando a gente nasce. E que elas são necessárias, não é à toa que o livro tem esse nome. E todas as perdas, ela trazia muito no livro perda agora que a gente tem vivido, por exemplo, né? Que a gente tem trazido muita vivência do luto coletivo. E aí, não associado à morte, de novo, luto enquanto perda de algo. Isso, de algo que a gente tinha já de uma forma pré-determinada, ou de uma forma que passava para a gente certa previsibilidade. O luto da segurança dessa previsibilidade, porque quando a gente acorda, e geralmente a gente faz toda uma rotina ali daquele dia, o que a gente vai resolver naquele dia, onde eu vou, por onde eu vou passar, eu vou ali primeiro, depois eu vou fazer isso. Então, essa rotina nossa, essa previsibilidade que nos traz segurança, a sensação de segurança, né? Porque, na verdade, a gente não tem certeza de nada disso, de que o dia vai correr daquele jeitinho ali que a gente programou. Inclusive, o imprevisível já é angustiante naturalmente para o ser humano, né? E é o que esse momento está trazendo, inclusive. E se a gente não faz as pazes com essa angústia que vem do imprevisível, que vem daquilo que a gente não controla, quando eu digo fazer as pazes, é de andar junto, de dar as mãos, de andar junto com ela. A gente fala no existencialismo da angústia existencial e o quanto que a angústia existencial é o que nos faz também caminhar, é o que nos faz é o convite para sair do quietismo, né, Lau? Nos convida ao movimento.
de novo a gente fala da possibilidade de crescimento. Então, voltando, essa sensação de segurança é uma perda, né? A gente não tem tido essa sensação de segurança atualmente. Só que a gente não pode, e voltando para o tema, quando a gente fala de ressignificação da vida, a gente não pode associar isso a uma paralisação. Então, não está acontecendo nada da forma como eu preparei, não era isso que eu pensei, e as pessoas têm tido perdas mesmo concretas, né? Independente, aí de novo, saindo do assunto morte, pessoas que tinham eventos marcados e que teve um investimento de dinheiro alto, investimento de dinheiro, investimento emocional, e que essas pessoas estão tendo que lidar com isso, né? E aí, gente, a forma de enfrentamento vai ser individual. A forma de enfrentamento vai depender dos recursos que a gente vai buscar para lidar com essas situações de perda. Para lidar com o que eu tenho refletido muito, Malu, que esse tempo tem nos trazido, com a possibilidade e com a oportunidade de dar um novo sentido para as nossas vidas. De dar um novo sentido, e eu vou além, de resgatar o sentido da vida. Que escolhas que a gente tem feito na nossa vida? Eu acho que a gente tem tido uma oportunidade de tomar consciência dessas perdas. Exato. Por mais que elas sejam associadas à ameaça da vida, a gente tem sim, e tem vindo até nós, a gente não tem nem tido oportunidade de escolher, porque chegam de todas as formas, um número enorme de pessoas morrendo, né? Não são só óbitos, são vidas que a gente vem perdendo, chegando a 45 mil vidas. Então, não tem como isso não nos tocar. Que ruim se não nos tocar. Mas de que forma nos tocar? Né? É nos tocar para nos paralisar na angústia, como você disse? Ou é uma angústia que nos mobiliza ao movimento, à reflexão e ao ressignificar da vida, ao dar um novo sentido para a vida, né? E também esse novo sentido à vida, lá você falando e vem aqui, o momento exige essa ressignificação não só da vida do ponto de vista individualizado, mas da vida do ponto de vista coletivo também. Né? É importante que essa mobilização encontre um lugar para a gente pensar em nós enquanto seres no mundo, né? Que está vivendo em relação constante. Isso. Né? Então, mais uma oportunidade. Exato. Por favor. Né? A vida no âmbito do coletivo, não apenas no individual. Né? É importante? Sim. Mas, mais uma vez, é uma somatória. Né? Não é eu pensar em mim e esquecer o coletivo, ou pensar só no coletivo e esquecer de mim. Pensar em mim quando a gente pessoa fala... e em mim no coletivo, né? No coletivo, como um todo. A nossa construção de ser, você citou Heidegger, eu lembrei de Binswanger aqui também, a gente se constrói na relação com o outro. Na relação. E a vivência, e conosco mesmo também, óbvio, né? Com a gente mesmo. E é claro que a vivência que a gente está tendo tem nos atentado e nos convidado à consciência, à tomada de consciência do quanto que não adianta eu fazer por mim mesmo só. E nem só pelos meus. Vou cuidar aqui dos meus, né? Vou fazer a minha parte. Não, eu estou aqui lavando as minhas mãos, estou usando o álcool em gel, mas quando você vai para a rua, você está tendo contato com tudo. Né? E se não cuidar, se a gente não pensar numa forma de cuidar também do coletivo, isso também chega até nós. Né? Não tem como se separar. Não tem como. Não tem como. É misturado, né? E voltando para o Binswanger, Malu, eu pensei nessas 3 formas de relação que o Binswanger traz, que é um teórico da psicologia, um psiquiatra teórico da psicologia, para quem ainda não tinha escutado falar. Binswanger fala das 3 relações de constituição da gente enquanto ser na existência. Da relação com a gente mesmo, da relação com o outro e da relação com o mundo circundante, que não se separa. E a gente tem mais do que nunca a gente está sendo convidado a ressignificar esses nossos modos de relação. Como é que a gente está com a gente mesmo? O distanciamento, o isolamento, o mais tempo em casa com os nossos, ou sozinho, que seja, ou os trabalhos, as formas de trabalho ressignificadas. A gente está num tempo super rico de convite à ressignificação. Não só de sofrimento, gente. Tem sofrimento, sim. Mas a gente começou aqui dizendo que não tem jeito de crescer sem sofrer.
né? E Sem dor. E para o novo encontrar um espaço também, é preciso a gente reconhecer e aceitar as perdas que advêm dessa realidade que a gente está vivenciando. Né? É. Se eu ficar preso no que eu estou perdendo, eu não me abro para a possibilidade que o novo tem para emergir na minha vida. Né? Então, a vida convida a gente a esse movimento, né? De reconhecer as perdas e abrir espaço para esse novo chegar, para esse convite ao movimento tomar forma, né? Na minha expressão enquanto ser humano. Então, eu concordo, Cláudio, totalmente com você, né? No sentido de que esse momento é um convite muito rico para a gente crescer existencialmente falando. Isso. Mas é preciso a gente aceitar e reconhecer tudo que faz parte desse contexto. Isso. Né? E o sofrimento, as perdas, o desconforto fazem parte. Mas as conquistas, as novas possibilidades, as possibilidades de ressignificação também estão presentes. Né? E isso vai depender da forma como a gente encara, como a gente conversou, né? Deve estar conversando. Uma forma como a gente enfrenta, se vai ter espaço para ressignificação ou não. É claro que, como eu disse também, a gente precisa de buscar recursos de enfrentamento. Tem dias que são muito mais difíceis, a gente tem vivenciado dias difíceis, sim, porque é tudo muito novo e tudo muito ameaçador, né, Malu? Então, e ameaçadora que a gente tem de mais rico, que é a nossa vida e a vida de quem a gente ama, a saúde de quem a gente ama e a nossa saúde. E tudo muito novo enquanto cuidados, alternativas de cuidados. E a gente cai, às vezes, num desespero. Tem dia que eu estou me relacionando com as pessoas e às vezes eu tenho essa sensação também, de repente bate um desespero, assim. Mas isso não vai acabar. Não tem data, não tem. Aí uma reportagem surge uma notícia falando sobre uma vacina. Acharam a vacina, deu certo. Aí logo em seguida vem outra notícia dizendo, não, a vacina tem várias fases. A vacina também não pode chegar a qualquer momento, senão ela vai ser mais risco do que benefício. E aí, às vezes, a gente entra nesse desespero. Então, o que a gente pode focar? No que a gente tem. Para a gente viver dentro do que a gente, sim, está perdendo de previsibilidade, mas vamos focar no que a gente está ganhando, então? A gente começou a live aqui, eu vendo seu rostinho, matando a saudade, com essa possibilidade que já existia e que a gente não utilizava. Não utilizava. Então, gente, quantos outros recursos estão na nossa frente e a gente não consegue enxergar? Porque a nossa tendência é enxergar com os olhos velhos. Com os olhos voltados para o antigo. Porque a gente tem mesmo medo do novo, medo do desconhecido, se não medo, uma tendência a ficar mais confortável, mais seguro nesse lugar do conhecido. E aí, a Ana Cláudia Quintana, tem escutado muito ela falar e ela falou um dia desse, ela estava brava assim, com o pessoal. A gente que trabalha na área da saúde e muito próximo, né, na linha de frente, e que tem acompanhado essa situação da pandemia toda, muito próximo, às vezes a gente fica realmente irritado com alguns discursos de uma grande alienação. Sim, a gente entende que às vezes é uma tentativa até de proteção, né? Não, tá tudo certo, não tem esse tamanho todo. Mas a gente vê ali o tamanho, a gente lida com o tamanho dessa dor e com a dificuldade que a gente tem, às vezes, até de condições de controle disso enquanto cuidado mesmo da vida de quem está com a vida em risco. E aí a Ana Cláudia, vou até pegar a fala dela aqui nas minhas colinhas. A Ana Cláudia estava brava um dia desse aí numa live e ela falou assim, que a vida tem sido como uma mãe brava, sabe? Uma mãe exigente. Ela tem obrigado a gente a lidar com a situação do novo. Estou tentando achar a frase dela para eu... Achei. A vida está nos dando a refazer. Está, ao mesmo tempo, nos convidando a um novo modelo. Como uma mãe exigente. É hora de refletir. E é a gente quem vai escolher onde focar. Se na solução dos desafios de cada dia ou se no cruzar de braços e choramingação. Então, ela estava falando disso, assim. Gente, olha o quão grave é o que a gente está vivendo, sim, mas, ao mesmo tempo, quantas possibilidades do novo estão sendo ofertadas para nós. Qual é a escolha que você vai fazer?
Você vai dar a mão para quem? Para que lado dessa história, né? Uhum. Uhum. Muito bacana, Lau. E, inclusive, é importante a gente, né, nós da psicologia principalmente, eu tenho uma certa inquietação também com essa alienação, com essa negação, mas tem uma outra parte que tem um olhar mais de acolhimento e compaixão. Né? Se a gente for pegar emprestado com a nossa prima Gestalt Terapia, é um Uhum. ajustamento criativo, talvez, ali. Né? O Sim, melhor que a pessoa pode sim. fazer é tão Isso. assustador, é tão ameaçador, que eu prefiro fingir negar essa realidade, fingir que não Isso. existe, minimizar o impacto disso. Então, se a Uhum. gente for olhar, né, com um olhar mais humano e mais, talvez um pouco mais profissional também, ajuda a gente a colocar isso num lugar de acolhimento interno, né, onde tem um sofrimento tão grande ali, onde a pessoa não acha que não dá conta, e a estratégia interna que ela tem é acabar minimizando, negando, alienando essa realidade, né? E aí, às vezes, Então, é o tempo daquela pessoa também de é o processo, né, tempo, Malu? sim, sim, É a vivência de né? cada um. Sim. Eu estou vivenciando uma situação que é completamente diferente. Eu estou na lida com a realidade diariamente. E às vezes tem pessoas que realmente não, isso não está, a vivência real da ameaça não está tão próxima dela. Uhum, uhum, E exato. está vivendo outras coisas na vida, então é o tempo de cada um. E que a gente também precisa respeitar e acolher. E a gente, Exato. enquanto psicólogos, nós também nunca vivemos um tempo tão importante, né, Malu, de ressignificação do nosso fazer, do como fazer, como está todo mundo vivendo nas profissões. Você e o David, na live da semana passada, falaram muito da possibilidade da escuta online, do quão rica ela Uhum, também é. A gente também tem uhum, vivido isso nos hospitais, tanto com os pacientes que estão com diagnóstico de Covid, quanto com os familiares, que a gente não pode ter contato direto. A gente também tem feito esse acolhimento de forma online ou através do telefone, né? E tem uhum. sido riquíssimo. Então, nós também vamos pensar só na perda do presencial, que não é substitutivo, isso também já tem sido muito falado, mas do valor do novo, do valor do que a gente ressignifica e refaz, e da Uhum, possibilidade de crescer com isso, né? uhum. Eu não estou Vivenci... conseguindo acompanhar os comentários, Malu, se tiver Não, os alguém comentários aqui estão perguntando maravilhosos. alguma coisa, Eu estou correndo ou o para a olho gente... aqui, tem muita contribuição. Depois eu dou Ah, uma tá. passada aqui, que tá tendo muita Beleza, coisa então. legal pelo que eu estou pegando aqui de imediato. Mas, Tá. Olau, tô atenta ao nosso tempo aqui. Acho importante a gente ir também para dar tempo de contemplar as perguntinhas que chegaram para nós, né, sobre a Tá. temática, né? Vamos. Você tem alguma específica aí para começar ou posso Deixa sugerir? eu ver aqui, Malu, peraí. Teve uma pergunta, acho que a gente foi conversando aqui, mas lá no que eu recebi, o que as perdas podem nos ensinar? Eu acho que a gente veio conversando sobre isso aqui, né? Uhum. Acho que contemplou já um pouquinho disso. Isso, e principalmente com o novo, com o convite ao novo, com o Isso, convite ao refazer, né? Ampliando perdas aí para além do que a gente começou dizendo isso. de só morte, que infelizmente a representação simbólica que a gente tem, ela é muito mais para o negativo mesmo, né? Puxa Uhum, para o uhum, negativo, uhum. puxa para algo que às vezes a gente até evite falar para evitar a dor, Sim. É. né? E acho importante reforçar também, apesar de a gente já ter falado, né? Esse convite à abertura para o novo não é uma negligência ou uma negação do efeito da perda, né? É importante a gente Exato. abrir um espaço interno para vivenciar os impactos que a perda traz para a gente, seja ela em qual aspecto da vida for, mas lembrar que, somado a isso, tem um convite de abertura a esses ganhos, né? Essas novas possibilidades que vêm Uhum. aí com o novo. Né? E o É. novo, por si só, ele já tem um efeito impactante na vida da pessoa por convidar para o desconhecido também. O novo eu E posso é ter legal. uma previsão de possibilidade do que pode ser, mas não tem uma garantia. Né? Isso. E é o que a gente já viveu que ajuda a gente, como você disse, somado a recriar em cima desse Isso. novo, né? Uhum. É uma pré-experiência que nos abre para refazer em cima do que a gente já tem, né? É por isso Uhum. como a gente diz que a criança anda, que depois a criança corre e assim vai, né? Em relação a tudo.
As perguntas que eu recebi, a gente já conversou bastante. Depois, eu não sei se a gente já pode entrar, ou se você tem alguma antes disso, que estão perguntando o que que mudou em relação à pandemia. A gente falou um pouquinho também, mas nesse sentido dessa sensação de finitude que a pandemia trouxe. Acho que dá para a gente responder mais de uma aí com esse tema, que eu recebi uma vinculada à pandemia também, né? Como lidar com as perdas que vieram por causa da pandemia, né? Então, acho que dá para a gente contemplar aí as duas numa tacada só. Tá. Né? Então, no contexto aí da pandemia. De novo, ampliando o conceito, Malu, de perdas, quando a gente pensa na pandemia, né? E trazendo o conceito de luto coletivo, tô vendo a Gabriela colocando aí da Fiocruz. A Fiocruz tem trazido materiais maravilhosos, viu, gente? É só entrar ou no site deles, ou no Instagram deles. Tem um drive com um material maravilhoso, bem atual e de várias áreas de atuação dentro da pandemia e das situações de Covid. E aí a própria Fiocruz tem estudado muito sobre o luto coletivo e essas perdas que a gente vem tendo. Então, não só perdas de vida, mas perdas do conhecido, perdas desse confortável, perdas de programações, como a gente conversou, de previsibilidade, perda da sensação de controle, perda do trabalho também conhecido e perdas reais, até econômicas, né? De gente que perdeu o trabalho em si mesmo. Eu tive pessoas próximas a mim que trabalhavam numa área que não teve como sobreviver dentro essa nova forma de vida atual, e que eu acho também que vai fazer a gente ressignificar quando eu digo de profissões e do modo da profissão acontecer, já está acontecendo. A gente tem falado que nunca todo mundo trabalhou tanto, eu tenho ouvido isso de diversos colegas e de áreas diferentes. Nunca trabalhei tanto, porque está todo mundo reinventando, está todo mundo refazendo, né? Então, é o que a gente está falando o tempo inteiro. A pandemia trouxe muito susto, trouxe um impacto de forma brusca, de muito medo, de ameaça. E aí a gente dá uma respirada e fala, vou fazer o que com isso? Eu preciso, não é um mês só, né? Eu tenho falado que a gente tem passado por fases. Isso também é um estudo que a própria Fiocruz fez. A gente tem passado por fases, emocionalmente falando e psicologicamente falando, desde o início da pandemia. Então, primeiro foi aquele alvoroço, aquele como é que vai ser isso, e todo mundo quietinho, né? E aí o tempo foi... Não, daqui a pouco acaba. Vamos ficar aqui quietinho que vai passar. E aí passaram-se 30 dias, 60 dias, 90 dias... E aí, como eu disse anteriormente, o desespero vai pegando e a gente fala, bom, não vai dar para ficar para só esperar. Não vai dar para só esperar, né? De braço cruzado. Vou ter que descruzar os braços e tentar ver novas possibilidades de me relacionar comigo mesmo e com esses sentimentos todos que vieram à tona, muito comuns também desse processo, porque como é um processo de luto, é um processo de perda do conhecido que a gente tinha, perda do previsível e das programações. Então, isso traz uma série de sentimentos também, né? E de emoções. Então, às vezes, desânimo, desespero, sensações de tristezas. Até é bom lembrar falar disso, Malu, para a gente frisar a dificuldade que a gente pode ter se a gente patologizar as nossas emoções. Nós estamos num momento que faz parte desse processo, é natural que esses sentimentos venham à tona. Sim. E que o nosso humor oscile. Às vezes ele oscila no mesmo dia. Uhum. Acorda de um jeito e depois sente outra coisa. Ou naquela semana. A gente sempre precisa ficar atento a buscar os recursos que fazem, óbvio, a gente se sentir melhor, para a gente não paralisar em um sentimento ou em uma emoção que tem nos dado, tirado principalmente das relações com a gente mesmo, com o outro e com o mundo. Eu acho que esse é o ponto de cuidado. E o que faz parte naturalmente de períodos de ressignificações, né, Lau? Essa desorganizada, essa chacoalhada que a gente ganha na vida, é natural que bagunça tudo, tanto dentro quanto fora, né?
E a gente Tira tem do que tomar lugar. cuidado. Tira do lugar, bagunça. Eu gosto muito de usar uma analogia, né, principalmente com os meus estagiários, minhas estagiárias. Quando a gente vai dar uma faxina, limpar o guarda-roupa, por exemplo, o que a gente faz normalmente? A gente tira tudo de lá de dentro. Aí fica aquela bagunça o A quarto, gente né? olha, dá E aquela preguiça, né, Malu? aí você olha, Nossa, pra nossa, tem que 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 eu arrumar fui isso mexer com tudo. isso? É, Nossa, é aquela bagunça. Aí você tem ainda falta que de filtrar força. o que vai ficar, o que vai sair, o que vai para doação, o que vai para lixo, o que vai para bazar. Você faz aquela peneirada e depois vai voltando as coisas para o lugar, né? Coisas antigas que são importantes, né? Antigas no sentido de que, fazendo analogia com o nosso aspecto psicológico e emocional, recursos que foram usados como um instrumento interno para eu lidar com diversidades da vida e que isso vão Uhum. ser importantes em adversidades Isso. futuras, né? Algumas não foram tanto, aquela roupa que já está mais velha, que você vai dar um outro fim nela, ela sai. Uhum. E o espaço, aí você organiza o guarda-roupa e abre espaço para novas coisas chegarem, Isso. E a sensação entende? boa que dá? E aí depois vem aquele alívio. Ai, que É. delícia. Limpo, organizado, né? E aí a gente se assenta dentro da gente. É uma delícia. Uhum. Mas para que isso É, aconteça, o desconforto ele faz parte. A desorganização isso. interna faz parte. E a gente não tem que Isso. patologizar isso, não. Isso é natural da É. vida. Né? Precisa cuidar muito disso. Sim, acho que você e Fúvia vão falar muito bem disso na live de vocês. Isso, Né? Fúvia fez a tese maravilhosa dela de Isso. mestrado e a gente vai poder aprender um pouquinho com ela nesse sentido. Tem uma outra frase que você falou aí que eu lembrei, deixa eu achar aqui nas minhas anotações, que é da Gláucia Tavares, que eu gosto muito. Ela é uma estudiosa desse tema de luto, perdas e luta. Uhum. Inclusive, ela tem um grupo de apoio que chama Do Luto à Luta, Ah, é que nome aqui em Belo lindo. Horizonte, que é muito legal. E ela tem uma fala que fala assim, que eu gosto muito. A dor te acha, mas o bem-estar precisa de busca. E é uma busca pessoal. Então, a dor, o sofrimento, nessa situação que a gente está vivendo, ele vai nos achar facilmente. Não precisa da gente fazer força. Às vezes nos pega. Mas para a Uhum. gente sair dele, não ficar paralisada, porque eu acho que tomar contato com essa dor e com esses momentos também é importante. A gente sabe disso, né? Para saber o que é que nos dói, o que nos é caro, o que nos é mais valoroso. Mas Uhum. precisa da gente buscar os recursos para o bem-estar. É uma Sim. busca. Esse não chega até nós caindo do céu, não. A Não. gente precisa ter um processo de É um autoconhecimento, movimento voluntário. isso. E pessoal. Então, o que vai ser bom Uhum. para mim, não necessariamente vai ser bom para o outro. O que vai ser um recurso para mim de enfrentamento e de novas possibilidades, não necessariamente vai ser para o outro, né? Uhum. Exato. Porque é muito singular, né? As É. estratégias que cada um tem. Aí a gente entra, né, puxando um pouquinho para enfatizar o aspecto que a gente da terceira força defende tanto, né? A singularidade, a particularidade de cada um. Não tem um script Uhum. pronto, uma receita de bolo. Uhum. Fez Não. um, dá para todos, né? Isso é um É. trabalho muito artesanal de cada um consigo mesmo, né? E aí eu fico pensando na importância da escuta também, Malu. E aí, tanto da nossa Sim. escuta psicológica, a escuta atenta e terapêutica, e lembrei de uma outra autora que eu gosto muito, e que fala que é a Kovacs, Maria Júlia Kovacs, que é também uma estudiosa desse tema, e ela fala que a escuta, por muitas vezes, é muito mais efetiva do que muitos medicamentos. Então, Uhum. falando dessa questão da patologização, e até lembrando aí da Fúvia, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes o que a gente faz é calar as possibilidades. Ou Exatamente. negar as É, possibilidades, né? é, Tentando não tomar contato com a dor. É o contato com a dor, é o contato com isso que incomoda, que sim, vai nos fazer caminhar e nos levar para frente. exatamente. E aí, lá, o nosso tempo está aproximando aqui do fim. Acho importante a gente contemplar um pouquinho também. Acho que o nosso principal objetivo a gente alcançou no sentido de ampliar um pouquinho o sentido dessa perda, né? As Uhum, perdas estão presentes no dia a dia para além da morte. Porém, uhum. muitos se apegaram ao aspecto morte, né? Então, acho importante a gente falar um pouco sobre isso também. A perda vinda da morte, Relacionada à né? morte, sim. Relacionada E à que é morte. também real, E, né? de fato, né? Um real dolorosíssimo. Dolorosérrimo, E que não tem né? como a gente romantizar,
né? Óbvio. A gente tem, e eu acho ótimo, também, de novo, trazendo a minha atuação, o trabalho na terapia intensiva também traz a gente todos os dias para essa reflexão de que escolhas você tem feito na sua vida, porque a morte chega e a gente vê no CTI que é para todas as idades, para todas as pessoas e em todas as situações. Pessoas, não só idosos, né? Porque o que a gente queria é isso, né, gente? É viver bem saudável e lá no finzinho da vida morrer como um passarinho, não é assim que as pessoas falam? Todo mundo Eu queria almeja morrer isso. como um passarinho, né? E é isso que a gente espera. Mas eu tenho achado muito importante nesse tempo, sabe, Malu? E reflexões que a gente tem também podido fazer, porque essa ameaça à vida, ela nos toca e nos convida a repensar a nossa vida. Então, citando Rubem Alves de novo, Rubem Alves fala que a morte e vida não são inimigas. Ele fala que elas são irmãs e que elas caminham juntas. Porque o que a morte faz é dizer o tempo inteiro que ela chega. A morte desses momentos, como a gente disse, ela está caminhando junto com a vida ali, ó. O momento acabou, pronto, morreu. E um novo surgiu. E assim segue. Como o poema de Rubem Alves do Crepúsculo. Ele fala que por que a gente fica tão encantado com aquelas cores? E elas são rápidas. Passa um pouco, minutos, e pronto, já se desfez, o céu já refez, aquela beleza é de outra forma. Então, isso não é romantizar, mas é num sentido de alerta. A morte como conselheira e também uma forma da gente ressignificar a vida. A Vera Bifulco, outra teórica importantíssima e atual, aí, que trabalha muito com psico-oncologia e com temas de luto, ela fala que a gente devia ter um anjinho. Ela fala que é um anjinho que falasse mais alto, que ela acredita que tem. A gente é que tapa os ouvidos. Mas que quando a gente tirasse o pé da cama, para levantar, ele gritasse alto assim: Ei, você é mortal, tá? Hoje também você é mortal. Então escolhe aí como é que vai ser seu dia de hoje, como é que você vai lidar com as suas relações, com as pessoas que você ama. Isso não quer dizer, gente, de novo, não romantizando, não quer dizer que a gente não vai simplesmente olhar tudo com olhos poéticos, né? Isso não A gente tira o é humano. sofrimento. Isso, a gente passa raiva, a gente fica irritado, a gente se irrita com quem a gente ama também. Mas é importantíssimo, e eu tenho assim, vou repetir, estou sendo repetitiva aqui, como a terapia intensiva me deu essa oportunidade na vida de viver cada dia como realmente, o que é real, gente, é óbvio a gente falar, mas a gente esquece, como presente. É presente. A palavra já fala. E presente no sentido de estar presente. E as perdas estão constantemente nos lembrando disso. Então, Só que às vezes a gente nega, né, Malu? Exatamente. Então, às vezes, não, a grande maioria das vezes eu considero, né, dentro da minha prática, tanto pessoal quanto clínica, é fácil você ter uma ideia disso, teoricamente falando. Né? Mas vivenciar esse novo olhar, essa ampliação do sentido da morte, do sentido da perda, ela vem quando está presente a vivência, a experiência desses impactos, né? Dessas puxadas de tapete que a vida dá na gente. Aí a gente acorda. Né? Então, a vivência da perda tá o tempo todo nos convidando a ficar atento a isso. E como a gente tem vivenciado muito isso, a gente está nesse momento. Sim. Estou citando outra pessoa, gente, que eu estou estudando muito disso recentemente. A Luciana Dadalto é uma advogada que estuda sobre o direito de morrer e os temas que estão em torno disso. Aconselho também. E ela tem um projeto, que é o do Testamento Vital, tem uma página que fala da gente construir as diretivas antecipadas aí de vontade, que é uma das formas da gente fazer, de que forma a gente quer que seja conduzida o nosso processo de morrer, para que ele seja feito de uma morte digna e seguindo aquilo que eu desejo. E aí, ela e a Vera Bifulco falam muito que essas decisões, elas não podem ser tomadas só em fim de vida. E que elas precisam ser tomadas agora e não ser deixadas para fim de vida. E que nesse tempo da pandemia nunca cresceu tanto a procura
por fazer esses testamentos, a procura aumentou muito no site. As pessoas têm participado muito mais de discussões sobre a morte e o morrer, sobre as perdas, sobre o luto, porque é falando disso que a gente refaz. É conversando sobre isso que a gente dá a possibilidade para o novo. É bagunçando, como você disse, é tomando contato com a dor que o espaço para o novo surge. Né? E aí, Lau, lembrei de uma pergunta que eu acho importante a gente falar dela aqui também, e por causa do nosso tempo também, que já está nos finalmente, né? Recebi lá na caixinha de perguntas uma pergunta se realmente é possível superar a perda de um ente querido, né? E aí o que me chamou a atenção nessa pergunta foi essa palavrinha superar, né? Isso, né? A gente já sente a dor, e, né? Quando escuta. Exato, né? E aí eu penso que você pode contribuir também com a sua prática, seus estudos em relação a isso. Eu, particularmente, gosto muito de estudar o tema do luto. Não estou diretamente vinculada com o trabalho de luto igual você que está no hospital, mas recebo muitas pessoas no consultório, né, em processos de Mas você luto, tem uma de experiência tratamento. linda também, né, Malu? Nossa, eu amo trabalhar com Do isso, né? grupo. Tô no grupo de apoio de perda gestacional e neonatal, então não tô na linha de frente igual você, né? No hospital de estar lidando com a morte ali, no pulsante. Mas Eu é de tô com a outra forma, consequência né? dela, né? Eu pego as pessoas que estão vivenciando a consequência dela, né? E talvez superar não seja uma palavra ideal para a gente falar sobre isso, né? Vamos pensar em pessoas no nosso dia a dia aqui. Como é que eu supero, sei lá, tive um conflito com a minha mãe, vou superar a minha mãe. Porque a superação dá muito aquela conotação de deixou para lá e passou. Né? E como você supera um ente querido pelo que foi? Né? Então, não quero desanimar quem perguntou, né? Mas superar a gente não supera. A gente elabora. É diferente. Isso. A gente elabora a dor, a ausência, a falta, todas as repercussões que a perda traz, né, que a morte da pessoa traz pra gente e que nos desorganiza e nos desorienta totalmente. Eu vejo isso diretamente com as pessoas que eu acompanho, com as mães que eu acompanho. Já vivenciei isso na minha vida pessoal, né, com entes queridos que partiram. Então, a gente passa por um momento não de superação, porque as pessoas continuam Ele se presentes de transforma, outra né, Malu? forma, se transforma. Né? Vamos pegar o tema da nossa live, né? A gente ressignifica a relação com esse ente que partiu. Né? A ausência se torna presença. E essa ausência presente, ela se manifesta de uma forma diferente. Então, a gente vai aprendendo a elaborar, né, os efeitos e os impactos que essa perda, que essa dor, que todo o processo do luto traz, vai deixando na gente, né? O processo de luto não acaba, ele se transforma. Ele se transforma, né? exatamente. Como todo processo. Então, é processual, aquela dor aguda, que inicialmente é paralisante, né? Sim. É enorme, tira o ar, assim. Então, eu fico pensando que, às vezes, nessa pergunta, é como se, e não sei se foi o sentimento da pessoa, mas a sensação que me dá é assim, vai acabar? Eu vou passar por isso? Eu vou sobreviver a essa dor deste tamanho? Que é dilaceradora mesmo, né? É dilacerador. Tem um momento do luto que a gente acha que a gente não vai dar conta. Exato, exato. E aí eu acho super importante, e isso é legítimo, precisa ser vivenciado com ajuda, com rede de apoio, porque é doloroso mesmo, é paralisante mesmo, mas para ele ser transformado, precisa também caminhar nesse processo. E às vezes a gente vai precisar de ajuda para passar por ele, né, Malu? Sim. É importante também olhar para trás, ver que a gente também já conseguiu vivenciar outros processos que também foram muito dolorosos num momento e que depois passaram por transformação. Mas eu acho muito importante isso. A nossa relação com essa pessoa que se foi, ela é transformada, né? Essa palavra acho e que não encaixa superada. perfeitamente. Exato. Né? E cada momento é um desafio diferente. Né? E às vezes nós temos um autossuporte que a gente consegue ir dando conta, né? Mas às vezes o nosso autossuporte não é o suficiente. E a rede de apoio, tanto rede de apoio, não só pessoal, mas profissional também, ela se torna uma ferramenta fundamental, né? Exato. Para ajudar aí nessa elaboração, nessa transformação, né? Que o luto traz pra gente, né? Que o luto nos convida a fazer. Isso, né? isso.
Então, Lau, para a gente ir finalizando, se alguém quiser deixar alguma pergunta, o momento é agora, viu, gente? Porque nós estamos bem próximo aqui do tempo, do fim. Perguntaram aqui se vai ficar gravada. Vai, a gente vai deixar salva no IGTV. A que teve semana passada comigo, com o David, sobre escuta terapêutica, tá salva aqui também no perfil do NEPFé. Então, essa também vai, e as que estão por vir também, tá? E semana que vem estarei com o David novamente. A gente vai falar de relações cuidadosas. E a programação das nossas lives estão postadas também aqui no nosso feed, no NEPFé, com as datas e os temas das lives, tá? E aí, Lau, tem muita reflexão bacana aqui nos comentários, tá? De colegas de profissão, de alunos, alunas, colegas, né, que não são da profissão, mas estão no nosso meio. Gente que eu não conheço, mas talvez você conheça, mas que são bem-vindos também. Tem muita reflexão de carinho, bacana. conhecida, querida. Agradecendo o tema. É um tema importante mesmo, gente, de nós falarmos, abordarmos, refletirmos e ampliarmos, né? É um nosso papel também ético com a psicologia de tornar isso, tirar esse tema, na verdade, do tabu, né? O luto, a perda, a morte, não é um tabu, é algo que tem que ser visto, tem que ser conversado, refletido, dialogado, né? Deu uma travada aí, Lau. Você tá me ouvindo? Deu uma travadinha aí. Aí, não. Eu tô te vendo, mas seu áudio sumiu. Tô te ouvindo, mas você tá... Aí, pronto. voltou. Certo. Não, voltou não. Saiu de novo. Aí, voltou. Tô Aí. te ouvindo, Malu. Aí, agora Como eu é tô que te tá pra ouvindo. Sua voz vocês, tinha Cal? sumido. Voltou. Pra mim, voltou aqui. Ótimo, gente. E aí, Lau, você Joia. tem algumas considerações aí para fazer? Não, Malu, sua voz tá cortando, Lau. eu tenho. Assim como a gente começou, tirei aqui um Na pouquinho o celular para verdade, ligar. tá. Não sei se pessoal, como é que tá aí para vocês? Para mim não tá acompanhando a voz com a imagem. Você tá falando e a voz tá atrasada. E agora deu uma paralisada. Vocês estão vendo o Lau aí, gente? Será que agarrou só para mim? Não é possível. Aí tá. Aí voltou, Malu, tô te Lau. vendo. Sua imagem Sua imagem ficou paralisada, assim. Aí. Tudo certo? Acho que sim. Só tá destoante a sua imagem com a sua voz, tá atrasado. Mas estamos no finalmente, dá pra gente concluir Tecnologia, assim. gente, tecnologia. A gente vai se adaptando. Vamos ressignificar. Isso. Faz parte. Ô, Malu, Ótimo. queria dizer do quão importante mesmo esse tema é e do quão importante é o momento que a gente está vivendo. Então, que a gente possa aproveitar das oportunidades que a gente tem tido, essa oportunidade que o universo e a vida está nos colocando, que está colocando a nosso dispor, que é de refazer. Refazer o que é valoroso para nós, refazer o sentido, dar sentido à nossa existência, que é momento a momento. A gente tem uma vida toda pela frente, mas a gente não sabe o tamanho desse toda. Então, que a gente faça de cada tamanho desse toda o melhor que a gente puder, né? Nas nossas relações com a gente mesmo, nas nossas relações com o outro, e que as perdas sejam nossas companheiras no nosso crescimento. E não que a gente se paralise e fique de mal delas, né? Exato. Então, eu queria finalizar, Malu, agradecendo uma contribuição da minha amiga, comadre e poeta, Márcia Badaró. A gente conversa muito sobre esse tema. E aí, Márcia, dentro de uns poemas dela, queria ler um pouquinho aqui rapidamente para a gente fechar também. O propósito da morte não é o fim. Ela quer recomeços e também quer florir. Espera que o computador me deu um golpe. E também quer florir todas as sementes de paz lançadas ao vento. Ela quer beijos e abraços.
quer mais que coroa de flores. Ela quer laços de fitas e muitos amores. Não tem o propósito de separações. Ela quer eternizar almas em outras almas. A vida é feita de polaridades que integram a nossa existência. Todos os elementos fundamentais aos exercícios do contato. A morte é um dos seus elementos. Quanta beleza existe no adeus de quem pode experimentar as polaridades e viver a vida em sua plenitude. Quanta integridade na vivência da morte. Ai, que lindo. Isso é pela contribuição. Aqui, sugiro a gente postar esses 2 poemas no nosso feed, porque quando você estava recitando, tá todo mundo aqui apaixonado também. Então, vamos postar ele no nosso feed, viu, gente? Combinado. Para vocês terem acesso, tá? Agradecer nossas queridas amigas do NEPFé, que eu vi a carinha delas aqui, Fúvia, Gorete, Roberta, alunas e ex-alunas, colegas de profissão, pessoal que acompanha aí o NEPFé. Muito obrigada, gente, pela presença. A gente está fazendo isso com muito carinho. E as próximas lives, né, garanto também que vão ser muito boas, né, com outros integrantes aí da equipe. Isso. Espero que vocês nos acompanhem aí até o fim, né? E eu e Lau tem uma... Pode falar. Não, quero só mandar um beijo para a Anália, que a gente também não vê há muito tempo, vi a carinha dela ali. Que bom, Roberta, que está de Portugal, possibilidades, tá vendo, gente? Que o novo traz para nós. Exato. Sandrinha, um monte de ex-aluna querida, coisa boa. Obrigada, viu, gente? Obrigada, pelo carinho. Vi a carinha da Sãozinha aqui também, uma colega querida minha da pós. Um beijo, querida. E eu e Lau tem uma novidade aí. A gente está planejando um mini curso sobre a intervenção com luto. Vai sair, mas a gente ainda está pensando aí direitinho na data. Mas assim que tiver, a gente divulga para vocês. A gente traz para vocês. Estamos fazendo com todo carinho. Estou amando essa parceria. Vai ser de muito aprendizado. Vai ser ótimo. Obrigada. Então, pessoal, obrigada, viu, Lau? Foi ótimo estar com você. Pessoal, obrigada pela presença, pela participação. E a gente continuamos nos encontrando aí ao longo das lives. Isso mesmo. Um beijo. Um beijo, Saúde. gente. Tem gente.